essas oportunidades de discussão desses assuntos que interessam a toda a sociedade são muito eficazes porque permite um amadurecimento, como o próprio senador falou. E voltando aqui à PEC dos recursos, em matéria civil, o texto nos parece assim um pouco repetitivo com o que já há no nosso Código de Processo Civil. Porque, se não me engano, o artigo 492, ele já diz que os recursos de natureza extraordinária, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo, como exatamente prega a nossa proposta de emenda constitucional. Só que os próprios ministros do Supremo e do STJ concedem às escâncaras dessas medidas judiciais ante as ilegalidades e inconstitucionalidades das decisões de segundo grau. Então, o nosso próprio ordenamento já traz essa característica de que os recursos contra os julgamentos de tribunal de segunda instância não têm efeito suspensivo. Mas os próprios magistrados do STJ, do TSE, do TST e do Supremo concedem esse efeito suspensivo ante a patente ilegalidade das decisões. Eu perguntaria ao doutor Caputo, assim, em tom de absoluta cordialidade, claro, porque esse debate é um debate importante para a sociedade, sem porque dúvida, estamos tratando de um tema importante, que é uma justiça mais ágil. Sem dúvida. Eu diria aqui que se efetivamente o Estado brasileiro apostasse, estruturasse a defensoria pública, porque os defensores cumprem um papel importante, ajuizando, defendendo os menos favorecidos, os mais pobres e humildes, também seria uma medida que poderia contribuir. Veja que não temos apenas uma medida, nós temos um conjunto de medidas que podem facilitar. Mas em relação aos números, atesta aqui o documento da Fundação Getúlio Vargas. Ora, é inaceitável que entre 88 e 2009, 92% dos processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal tenham sido recursos de conflitos já julgados pelo menos em 2 instâncias. Ou seja, por que acontece isso então? Quer dizer, por que nós continuamos... nós não estamos aqui teorizando, nós estamos aqui tratando de dados e indicadores concretos. Quer dizer, na prática, de cada 10 recursos que chegam no Supremo, 9 confirmam decisões que já foram adotadas. Então, é reincidente, é perda de tempo, gasto de gasto recursos público, num país que arrecada muito imposto e que não devolve adequadamente em políticas públicas para que o cidadão possa se sentir um contribuinte contemplado, enfim. Por que essas coisas continuam acontecendo e o Supremo continua, de certa forma, confirmando aquilo que é julgado de primeira e segunda instância, a seu juízo? Confirmando, senador, em 90% dos casos. Em 10%, ele reforma. E aí eu pergunto para o cidadão, e se o injustiçado for você? Será que você vai se conformar em ficar preso porque o Supremo não pode apreciar o seu caso em face do entendimento do ministro Peluso? Não, mas o recurso cabe, o recurso cabe, apenas o recurso vai caber com o cidadão cumprido a pena. Mas e se essa pena for injusta, se o Supremo reformar? Qual o custo social de manter um inocente preso um dia sequer? Ainda mais considerando as condições do nosso sistema penitenciário. Então eu vejo, senador, que o parlamento, com muita pertinência, tem estado atento a esse anseio da população e principalmente da advocacia por uma efetivação da justiça, por uma justiça mais rápida. Mas isso passa necessariamente pela profissionalização da administração da justiça, por maiores investimentos. Olha, em 86, quando estava se discutindo a Constituinte, o ministro Moreira Alves, que seguramente é o maior jurista brasileiro vivo, ele numa palestra na UNB, no auditório Joaquim Nabuco, quando se discutia a independência financeira do Poder Judiciário, ele dizia o seguinte, falou, olha, vocês vão ver para que vai ser usada essa independência financeira? Para aumentar o salário de juízes e para construir verdadeiros palácios. Na época se falava que ele era muito conservador, enfim, mas na verdade ele foi um visionário. O que a gente tem visto do judiciário? Um investimento em prédios suntuosos, com verdadeiro desperdício de recursos públicos, com vários desvios de recursos, e aí a gente tem um emblemático caso do TRT de São Paulo. Agora
a imprensa já traz também uma repetição disso no TRT da Bahia, mas já tivemos problemas com prédios da Procuradoria-Geral da República, do STJ, do Supremo, do TRF, aqui da primeira região. A obra já foi parada várias vezes por conta de desvios de recursos, de modo que a gente precisa investir de forma eficiente. Por exemplo, o parlamento poderia, para desafogar a Justiça Federal da primeira região, por exemplo, criar novos tribunais regionais federais. Agora pergunta para o magistrado se ele aceita perder o poder de julgar o processo. Ele não admite. Ele não admite. Pergunta para o Estado brasileiro se vale a pena pulverizar os tribunais. Também não admite, porque é mais fácil ele controlar um presidente do que controlar 4. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou dar a palavra para o senador Ferraço. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, essa é uma boa polêmica, já rendeu aqui bastante, os telespectadores que estão nos assistindo perceberam a importância do assunto. Eu passo a palavra para o senador Ferraço. O sentido da proposta de emenda constitucional não é violar qualquer tipo de direito, muito pelo contrário, eu sou consequência do processo democrático. O problema é que, na prática, essa infinidade de recursos ela tem produzido impunidade em nosso país. E a impunidade tem se transformado num péssimo exemplo, né, para gerações que estão vindo aí. Os casos são reincidentes e, na prática, fica a percepção de que os recursos eles são nada mais, nada menos, uma estratégia para você procrastinar, para você retardar, para você impedir que, em muitos casos, pessoas mais poderosas, pessoas que têm poder aquisitivo, que possam contratar bons profissionais, e aí o equívoco não é do bom profissional que está realizando a sua tarefa, mas são esses vácuos, são essas ambiguidades na legislação brasileira, porque não encontramos, mundo afora, nenhum outro exemplo de país que tenha 4 graus de recurso. Muito obrigado pela oportunidade desse debate. Como vocês viram, eu acabo de entrevistar o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e o presidente da OAB-DF, Francisco Caputo, sobre a chamada PEC dos Recursos, que pretende agilizar a prestação jurisdicional, fazendo com que as sentenças condenatórias adotadas em segunda instância tenham efeitos imediatos. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, basta acessar o nosso site www.senado.gov.br/TV. Também esse é o caminho para você nos enviar sua crítica, seu comentário ou sua sugestão. Participe e até um próximo Cidadania.